Você sabia que tem muitos erros que normalizam nas igrejas, ministérios proféticos, libertação, ou melhor, revelação, que acabam com o chamado que Deus deu àquela determinada pessoa? Pois é sobre este assunto que nós vamos abordar. Acompanhe. Olá, a paz do Senhor. Eu sou a profetisa Isilda Teca. Primeiro erro. Primeiro erro: aceitar ser forçado a ser manipulado por líderes ou por certas ovelhas para profetizar ou para dar revelação, mesmo que o Espírito Santo não te orientou. Quantas pessoas dizem assim: irmão Fulano, profetiza para mim na área X. Você ora, mas o Espírito Santo ainda não te deu resposta. Mas a pressa humana e a pessoa ou o líder vem dizer assim, por conta do tempo, profetiza só algo que agrada a essa pessoa. Quantos líderes fazem isso e normalizam? Porque não veem problemas no seu ministério ou não veem algo a estragar, acham que o Espírito Santo está feliz com esse tipo de atitude. A Bíblia, em 1 de Reis, no seu capítulo 13, relata sobre o profeta velho e o profeta novo. Quantas vezes, quando Deus levanta um profeta, ele dá orientações precisas e específicas para que ele possa cumprir na sua caminhada ou no seu chamado. Muitas das vezes, Deus te dá uma orientação, mas você esquece ou não dá atenção à orientação do Espírito Santo e preferes ouvir experiências de outros profetas, outros servos de Deus, que muitas das vezes já estão desviados do caminho do Senhor. Outro erro: criar fórmula na profecia. Quantas pessoas criam fórmula? O Espírito Santo, da vez passada, numa libertação, te orientou para ungir a perna de um paralítico com azeite e esse paralítico andou. Então o servo entende que todas as vezes que libertar alguém vai usar azeite ou vai usar uma determinada água para aquela pessoa andar. Quantas pessoas, quantos servos, quantos profetas foram frustrados porque quando decidiram criar fórmula na revelação, essa revelação ou este propósito não se cumpriu. Quantas pessoas fazem cruzadas sem pedir orientação no Espírito Santo? Ele próprio cria a sua própria glória, tira a glória de Deus e ele se coloca à frente. Vamos libertar, vamos profetizar. Eu sou profeta, eu curo, eu liberto. Já não é mais o Espírito Santo, ele é que cura, ele é que liberta, ele é que profetiza. Aí começa já a matar o teu próprio chamado. Fazem as cruzadas e as coisas não acontecem como são, então inventam, criam, vão começando a criar agora pecado sobre pecado e ali começam a destruir pouco a pouco o ministério que lhes foi confiado. Outro erro: colocar o orgulho, a soberba, a autoexaltação quando Deus está a te usar. Irmão, quando Deus mais está a te usar, quando mais estás a profetizar, quando mais estás a libertar, é o momento de você se aproximar mais de Deus, porque é ali onde o inimigo gosta de minar. E muitos servos de Deus, quando estão a ser muito usados, estão a profetizar, coisas acontecem, falam do futuro, passado e presente. O que é que acontece? Esse servo deixa de depender do Espírito Santo. Ele já é quem chama. Venha, eu vou te profetizar. Eu vou falar da tua vida. Eu vou falar do teu casamento. Eu curo. Deus me usa. Eu faço. Eu desfaço. Irmãos, isso é orgulho. Este comportamento, essa característica faz lembrar que Satanás, o dom profético é um dom muito abençoado, mas quando o servo não está preparado para poder exercer este dom, vai ter muitos problemas. Outro erro: medo de liberar profecia. Quantos profetas, principalmente os novos profetas, têm medo de liberar profecias? Normalmente, quando são profecias de correção, para corrigir um outro servo de Deus, para corrigir um outro profeta de Deus, por conta do medo ou ser mal falado, o que acontece? Essa pessoa se retrai, essa pessoa não fala, não diz a palavra de Deus, não corrige, porque ele tem medo. E quando ele libera a profecia, o que outros profetas dizem? Não, não é o Espírito Santo. Eu sou servo de Deus há muito tempo, eu tenho 10, 20, 30 anos, o Espírito Santo não me corrige, o Espírito Santo não vai me falar. Irmãos,
libera a profecia, ainda que te falem. Libera a profecia, ainda que te caluniem, mas libera a profecia. Uma vez, o meu pai mesmo biológico, que também é um grande servo de Deus, pela glória do Senhor Jesus, ele dizia assim: filha, no chamado que Deus te confiou, aprenda uma coisa. Se Deus te dar uma profecia, ouviste a voz do Espírito Santo, ainda que eu, teu pai, tenha muito conhecimento e eu não achar lógica na profecia, mas se ouviste a voz do Espírito Santo, obedeça somente à voz do Espírito Santo, porque eu também sou homem, ainda que eu seja servo de Deus, também posso errar. Essa é uma das melhores orientações lindas que eu ouvi do meu pai e eu coloco muito em prática, porque muitas das vezes você vai profetizar coisas sobre uma igreja, sobre uma liderança, sobre um local, sobre uma determinada pessoa, e essa pessoa não vai aceitar, porque o homem gosta aquilo que lhe agrada e não aquilo que Deus quer falar sobre a sua vida. Eu ouço muito uma frase da serva Kathy Krumman, que diz assim, que dizia sempre antes de pregar: Espírito Santo, se tu não fores comigo, eu não quero entrar ali. Se nós sermos servos que dependemos totalmente do Senhor, nós vamos ser usados. Sabe por que muitos de nós hoje não somos usados tremendamente como os outros servos no passado? Porque nós estamos cheios da nossa própria glória. Quando Deus te levanta, começas a profetizar, falar da vida de alguém, lhe fala do futuro, do passado, começas a criar soberba. Vamos deixar isso. Vamos deixar de ser orgulhosos. Vamos deixar de ter esse tipo de comportamento. Esse comportamento são para profetas de Baal, são profetas de Satanás que começam a se colocar sua própria glória, que desonram o nome do Senhor, que desonram a palavra do Senhor, que começam a criar profecias inventadas. Você, servo de Deus, Deus tem todo o poder para te dar profecia, para falar da vida de alguém, sem precisar você inventar, criar fórmulas ou começar a criar ideias sobre o seu próprio entendimento. Sirvam ao Senhor, busque, importa que Ele cresça e eu diminua.